Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje quero mais uma vez agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de falarmos da Sua Palavra. Mais este dia que Ele nos tem dado de vida, somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida. E nesse dia eu quero falar convosco sobre Romanos, capítulo 11, versículo 36, que nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para que nós possamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos primeiramente entender o porquê vivemos e para quem nós vivemos. Alguns anos atrás temos visto o humanismo ganhar espaço e temos visto a troca do teocentrismo para o antropocentrismo, colocando cada dia mais o homem no centro de todas as coisas e tirando Deus da sua centralidade. Porém, para que possamos viver uma vida plena e com propósito, nós precisamos alinhar nossos corações para que Romanos nos diz: precisamos viver porque dele, por ele e para ele. E quando nós pensamos na primeira parte desse versículo, porque dele, Isaías capítulo 40, versículo 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas vieram dele. Não há ninguém que possa comparar ao Senhor. Nós não somos nada sem Jesus. Tudo o que temos vem dele. O apóstolo Paulo, por isso que ele começa dizendo: porque dele. E ele faz uma alusão aqui mostrando porque dele, por causa da autoridade de Deus, por causa da sua soberania, por causa da intensidade que ele possui como supremo criador de todo o universo. E aqui Isaías, ele também está nos trazendo a memória, o entendimento de que Deus é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe veio por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Não existiria nada se não fosse por meio dele, se não fosse através dele. E a segunda parte diz: por ele. Primeiro diz porque dele, mostrando a sua soberania, depois diz por ele. João capítulo 1, versículo de número 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muitas vezes vejo que as pessoas têm tratado o sacrifício de Jesus como não é mais do que a sua obrigação. Como se nós tivéssemos escolha em aceitar Jesus e aquilo que ele fez. Nada neste mundo existe sem o Senhor Jesus. Só podemos ter uma vida completa, só podemos ter uma vida satisfatória com propósito por causa do sacrifício de Jesus. Uma vida plena só será feita através de Jesus Cristo. O sacrifício de amor de Cristo nos traz a plenitude de podermos viver com Ele. Em João 14,6 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos chegar ao Pai e viver essa vida no Espírito se não for por Jesus Cristo e pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Aqui, quando chega nesta parte, por Ele, está nos mostrando sobre o sacrifício de Jesus. Está nos mostrando a nossa dependência para com Ele, porque mostra-nos que vivemos por Ele, por intermédio dele. E
por isso que ele nos diz declaradamente, tirando toda e qualquer dúvida. Se você tem dúvida em seu pensamento, se a dúvida paira em seu ser, João 14,6 já nos diz exatamente como desviar qualquer dúvida que tivermos em nosso pensamento. Que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já é uma verdade irreversível e inegável. Não podemos chegar ao Pai sem viver essa vida que Ele está nos descrevendo. Aqui Ele diz que as pessoas têm banalizado, têm tratado com o sacrifício de Jesus como algo de qualquer maneira, algo simples e sem motivação, mas não deve ser pensado nem refletido desta forma. E aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez se teria feito. E a próxima parte é assim: porque dele, e por ele, e agora, e para ele. Várias vezes em nossas vidas, temos sim vivido o porquê dele e por ele, mas para mim, será que temos vivido uma vida para Cristo ou para nós mesmos? Lucas 9, 23, 24 nos diz: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Aqui ele nos diz que falar porquê dele, por ele, mas quando chegando para ele, aí se encontra uma certa dificuldade. Porque quando nós queremos ir após Cristo, nós devemos fazer o que o escritor aos Hebreus nos diz, para nos desembaraçarmos com os problemas, para nos desembaraçarmos com as circunstâncias da vida e irmos e seguirmos a Cristo. E aqui o nosso propósito e tudo o que fazemos não pode ser para as pessoas, tem que ser para Jesus Cristo. Quando amamos a Deus, nós podemos amar os irmãos. Quando servimos a Deus, nós podemos servir aos irmãos. Nós só conseguiremos nos dar bem com os nossos irmãos quando nós nos damos bem, nos dedicamos verdadeiramente e intimamente com Deus. Aqui ele nos mostra exatamente isso, falando do nosso propósito. Tudo que fizermos não deve ser para as pessoas, mas que deve ser de todo o nosso coração para Deus. Quando fazemos para as pessoas e não para o Senhor, nós logo nos cansamos, pois nunca será o suficiente. Quando entendemos que tudo é para Ele, amar a Ele, servir a Ele, somos transbordados e não vivemos só por nós mesmos, e sim para Ele que nos amou primeiro. Viver para Deus é tão prazeroso que podemos suportar qualquer coisa, pois fazemos para Ele, assim como diz Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tudo o que fazemos deve ser Cristo. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Quando vivemos por Ele, temos o propósito, nós devemos sempre tirar o centro de nós mesmos e colocar em Cristo. Mateus 6,33 nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Tudo que estiver relacionado ao reino de Deus tem que estar primeiro. E aqui ele diz exatamente isso: e eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão as suas vidas até a morte. Então Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Quando vivemos por Ele, temos um propósito. Nós devemos sempre tirar o centro de nós mesmos e colocar em Cristo. E aqui nesse versículo de Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Logo, nós, quando buscamos posição, não entendemos a verdadeira posição que Deus tem para nós. O Senhor, Ele deve ser o centro de todas as coisas na sua vida. O Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Ele quer e deseja profundamente que nós tenhamos Ele como o centro das nossas vidas. Eu quero orar pedindo para que Deus abençoe nosso dia e que nós daremos a Ele toda a nossa vida, todo o ponto principal e primordial para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos dia após dia. Tu és grande, exaltado, soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Abençoa cada um dos seus filhos, lhes dando um dia abençoado, fortalecido da sua presença. Ser com cada um dos seus filhos, ajudando, auxiliando, que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Que você possa mais uma vez ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém.